Alguma vez na vida, a gente olha para um preço e pensa, tá justo. Mas aí vê um valor idêntico em outra situação e acha um verdadeiro roubo. Por que será, hein? A resposta, olha, não está na matemática não, está na nossa cabeça. E é exatamente essa psicologia que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos pensar num cenário. Imagina só, uma epidemia de gripe numa cidadezinha. Só tem uma caixa de remédio sobrando na farmácia. Aí o farmacêutico decide leiloar para quem der o maior lance. É justo? Quase todo mundo na hora grita que não, que isso é um absurdo, né? E que tal este outro caso? Uma pessoa muito rica precisa de um rim. Ela vai lá e oferece uma fortuna para uma pessoa pobre em troca de um dos rins dela. De novo, tem alguma coisa aí que soa muito, muito errado. O curioso é que, se a gente for olhar friamente, os dois casos são só a lei da oferta e da procura funcionando. Pois é, esses exemplos mostram que nosso senso de justiça às vezes não conversa muito bem com a lógica pura da economia. E é isso que nos leva ao grande enigma de hoje. Uma situação onde os números são idênticos, mas a nossa percepção do que é justo e o que não é completamente diferente. Vamos analisar com calma. Pensa num carro super popular, com fila de espera de 2 meses. No cenário 1, a concessionária sempre vendeu o carro pelo preço de tabela, mas agora, por causa da alta procura, eles adicionaram uma sobretaxa de $200. Ok. No cenário 2, outra concessionária vendia esse mesmo carro com um desconto de $200, só que agora eles tiraram o desconto. No fim das contas, o cliente paga exatamente a mesma coisa nos dois lugares. E agora, se preparem, porque é aqui que a coisa fica interessante. Fizeram uma pesquisa e olha o resultado. 71% das pessoas acharam a sobretaxa injusta. Mas a remoção do desconto? 58% disseram que era justo. Ué, como assim? Se o valor final é o mesmo? A resposta, meus amigos, está na nossa psicologia. A primeira pista para a gente resolver esse mistério todo é um conceito muito poderoso conhecido como efeito de enquadramento. Basicamente, a forma como uma história contada muda tudo. A lógica é o seguinte, quando falam em sobretaxa, a gente sente que estão tirando o dinheiro do nosso bolso. É uma perda, sabe? Dói. Agora, quando falam em remover um desconto, a sensação é diferente. É tipo um ganho que a gente deixou de ter. E psicologicamente, a dor de perder algo que a gente já considera nosso é muito, mas muito mais forte do que a chateação de não ganhar algo extra. Então, para resumir, o efeito de enquadramento é esse viés, essa pegadinha da nossa mente. A mesmíssima informação, se for apresentada como uma perda, a gente reage de um jeito. Se for apresentada como um ganho, a gente reage de outro totalmente oposto. Mas olha, o enquadramento é só a pontinha do iceberg. Por baixo disso tudo existe um princípio ainda mais fundamental. A nossa tendência teimosa de defender aquilo que a gente já conhece, o famoso status quo. E essa citação aqui, ela resume a coisa toda perfeitamente. O nosso senso de justiça não é uma régua fixa, sabe? Ele está ancorado num ponto de referência, naquilo que a gente considera o normal. Qualquer coisa que desvie muito desse normal, a gente já acha que é injusto. E isso leva direto a outro fenômeno, o efeito de dotação. É a ideia de que, a partir do momento que a gente sente que algo é nosso, mesmo que seja só um preço de referência na nossa cabeça, a gente passa a valorizar mais aquilo. No caso do carro, o preço de tabela ou o preço com desconto vira o nosso preço. Aumentar esse valor parece uma violação, como se estivessem arrancando algo que já nos pertencia. E é agora que o negócio fica mais complexo e interessante, porque esse tal de status quo, esse normal, não é igual para todo mundo. Ele é totalmente moldado pela nossa cultura. O que é super normal aqui pode ser um escândalo em outro lugar. Quer ver um exemplo? Na Itália, é super comum um café ser mais caro se a pessoa senta na mesa do que se ela toma em pé, no balcão. Esse é o status quo de lá, todo mundo aceita. Agora tenta fazer isso nos Estados Unidos. Ia dar maior confusão, porque lá o status quo o preço do produto é um só, não importa onde ele é consumido. A mesma coisa acontece com a gorjeta. Nos Estados Unidos, não dar gorjeta é visto como algo terrivelmente injusto com quem atende. Já em muitos lugares da Europa, a gorjeta não faz parte do costume, não é esperada. O normal é não dar, percebe? O que é justo aqui é totalmente definido pela cultura local. Então vamos juntar todas as peças. Afinal de contas, o que define o que a gente acha que é um preço justo? Fica bem claro que essa nossa ideia de justiça é uma mistura de 3 ingredientes. Primeiro, o enquadramento. A história está sendo contada como uma perda ou como um ganho que não tivemos. Segundo, o status quo. Qual era o preço de referência que já estava na nossa cabeça? E por último, a cultura. Quais são as regras não escritas da sociedade onde a gente vive?
E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem grande para refletir. Se o nosso senso do que é justo é tão maleável, tão influenciado pela forma como a história é contada e pelos costumes de onde vivemos, como é que a gente decide o que é verdadeiramente justo? Talvez a resposta não esteja nos números, mas em algo bem mais profundo.